Olha isso. Lula quer eliminar Bolsonaro. Coligação de Lula pede ao TSE para ampliar o escopo da ação contra o Bolsonaro. O objetivo deles é incluir quem? Adivinha? Pensa comigo, respira. Ah, querem incluir o Edu, Bolsonaro, querem incluir o Flávio. E a questão aqui não é se você gosta ou não do Edu e do Flávio, mas tem claramente um viés. Existe um viés total para mostrar que a perseguição é essa. O pior não é o PT fazer isso. O pior é o PT fazer isso, a gente não saber o que pode vir a acontecer em virtude disso, que deveria ser algo completamente execrado, deveria ser uma piada de corredor isso daí. Ah, eu vou fazer isso. Não, piada de corredor. Piada de corredor, piada do cafezinho, entre a turma da esquerda. Só que não. Hoje, não só eles querem fazer isso, como a gente tem a Globo News falando o que vocês vão ver agora. Os advogados da coligação do presidente Lula vão protocolar ainda hoje, devem estar protocolando agora, um pedido de reforço a uma ação lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados pela tentativa de golpe. Eles querem justamente compartilhar as provas que constam no inquérito criminal que corre lá no STF com esse mesmo objetivo, investigar a tentativa de golpe. Basicamente, André, é compartilhar aquelas informações que a gente vem comentando aqui nas últimas semanas. A delação do Mauro Cid, as trocas de mensagens, as movimentações dos investigados com base nas antenas de celular, tudo aquilo que foi tornado público com a denúncia da PGR. Atenção. Pode parecer, assim, uma mera movimentação processual, levar de um tribunal para outro, mas não é. E eu imagino que o assinante deve estar se perguntando agora exatamente isso. Por que a coligação do Lula vai mexer lá com o TSE se o ex-presidente Jair Bolsonaro já está inelegível? E é pelo seguinte, essa ação que eles querem encorpar inclui também entre os investigados os filhos do ex-presidente, Flávio e Eduardo Bolsonaro, que a gente pode chamar também de plano B e plano C do ex-presidente, caso ele não consiga se candidatar em 2026. Lembrando que os dois não são investigados criminalmente pela tentativa de golpe, eles não foram denunciados pela PGR, mas a expectativa da coligação do presidente Lula é que, ao robustecer esse processo, ele volte a andar. Ele está paradinho lá na corregedoria do TSE. Pega essa robustecida, Paulo. O que você vai fazer com essa robustecida, Paulo? Como que a gente encara uma imprensa que trivializa a loucura e o PT que se escora nessa imprensa suja e promove ainda mais o aprofundamento no regime totalitário que estamos, meu amigo? Olha, Marco, mais uma vez, né, mais um episódio que nós estamos assistindo dessa perseguição brutal, né, agora não somente ao Bolsonaro, mas também à sua família. E aqui, como você bem disse, não importa se nesse caso você gosta ou não gosta do Bolsonaro, se você gosta ou não gosta dos filhos dele, essa não é a discussão. Agora a gente está falando de uma questão do direito, né, de participar de eleições, e tudo que nós temos são conjecturas, são várias conjecturas nessa questão da tal minuta do golpe, né, do plano arquitetado para um golpe que nunca aconteceu. Né? É uma discussão que, se ocorreu, ela ocorreu a portas fechadas, nunca foi para frente. E mais do que isso, eles colocam como fato causador que daria o ponto de indiciamento o 8 de janeiro. Eu nunca vi um golpe de Estado ser dado, literalmente assim, com pessoas sem armas, com pessoas sem um comando central, sem tomar rádios, sem tomar meios de comunicação e um porta-voz que anunciasse a tomada do poder. A dona Fátima, lá de Tubarão, acho que não seria a pessoa que estaria liderando isso de uma forma coordenada. Né? Nós vimos as pessoas, ali vandalizando prédios, nem todas, mas algumas pessoas, e foi feito com rede de arrasto. Né? Até um vendedor de algodão doce tinha lá no meio. Nunca vi um golpe de Estado ser feito dessa forma. Né? Chega a ser cômico. Era uma população que estava indignada com a situação. Nós temos vários indícios de que, primeiro, o então ministro da Justiça estaria lá, aí depois fala que não está, imagens que sumiu, que foram solicitadas pelo Ministério da Justiça, depois essas imagens chegaram cortadas. Sim, são vários furos. Agora, o ponto que fica, a dúvida que fica é, quando que nós teremos uma clareza sobre todo o processo? Esse é o primeiro ponto. O segundo, isso agora ir para o TSE, não seria, por exemplo, uma ação coordenada nos bastidores entre agentes infiltrados dentro do Estado? Porque o que nós assistimos, principalmente durante o período que o presidente Bolsonaro estava, né, liderando o país, era que várias ações pareciam já vir com
a estrutura pronta, ela já era protocolada para ser feita. A provocação ao tribunal, ela parecia ser algo literalmente protocolar. Agora, o que eu espero que nós vamos assistir daqui pela frente? Mais uma pressão grande para criar uma cisânia ainda maior entre a direita. A direita não para de brigar, a direita não para também de ficar se degladiando internamente, seja na política interna, seja na política externa. E quanto mais uma casa está dividida, mais próxima da ruína ela está. Então a direita precisa também começar a se organizar, porque o que nós estamos vendo é o sistema andando para dentro da direita e a coisa está ficando complicada, Marco. Agora, para finalizar o comentário, enquanto isso, o homem que é responsável, junto com a organização criminosa que é responsável pelo maior roubo da história de um Estado, que foi o PT e o Foro de São Paulo, eles continuam livres, leves e soltos por conta de uma inconsistência do CEP, né? A comarca que estava acontecendo o processo não era correta. E o pior do que isso, né? Todas as provas que tinha, principalmente das planilhas da Odebrecht, já foram destruídas com furadeira. E eu não estou brincando, furadeira. Então, a gente tá no meio dessa maluquice, e o problema é esse, né? Quem trabalha com direito busca o mínimo de previsibilidade. Quem trabalha com direito, primeira aula, antes de entrar na faculdade, você pensa, pô, o que eu vou fazer, né? Eu vou defender aquilo que está na legislação para ser aplicado corretamente. O juiz precisa aplicar a lei. O juiz, ele não pode pegar uma lei e reinterpretar e achar que ele faz o que quiser com aquela porcaria. Ele tem um negocinho chamado Rule of Law, Estado de Direito, o Império da Lei. Se chama Império da Lei por quê? Porque eu não quero que seja um império de tarados, abusadores, censores e ministros, né, transministros. Ministro trans. Se a gente tem um problema com essa questão de identidade de gênero ou de disforia, aqui tem uma disforia grave. Não tem mais ministro no Supremo Tribunal Federal. Aquilo lá virou uma grandíssima quadrilha. A gente vai ver aqui mais denúncia, mais abuso, todo dia. Gente, é uma loucura isso. O fato de todo dia ter matéria sobre o Supremo, ou nós falarmos sobre o Supremo, é o diagnóstico da nossa gravíssima enfermidade institucional no Brasil. Já não precisa ser um médico de esquerda ou de direita para oferecer o diagnóstico da enfermidade. Se o país não tem previsibilidade, não tem segurança jurídica, não tem uma forma de você conseguir olhar para o estado de coisas que a gente vive e falar, olha, isso o TSE não pode fazer. Por que você não consegue fazer isso? Porque eles já fizeram tudo aquilo que eles não podiam fazer. E você vê a leniência, a inércia, a postura de muita gente. E daí eu gosto de fazer o exame sempre de autocrítica e de autorresponsabilidade, né? Todos nós. A gente nunca faz o suficiente porque a gente deixou o país chegar onde ele está. Estava conversando esses dias com uma juíza muito inteligente e eu falei exatamente isso. Eu falei, ela estava falando sobre como eles fazem um trabalho grande no bastidor e como tem uma grande parte da magistratura que não aceita isso. E o meu ponto para ela foi, a gente conseguiu frear durante um bom tempo os avanços do regime contra nós, contra a população. Eu sei, eu admiro o trabalho, mas chegamos onde estamos. Então, a questão não foi o suficiente aquilo que vocês fizeram lá atrás. E não veja isso como eu tentando atribuir culpa ou responsabilidade só a vocês. É culpa coletiva, tiozão. Essa culpa é nossa, esse fardo é nosso. Esse fardo é até mesmo do petista que deixou isso acontecer, promove agora, incentiva, porque ele acha que o STF está do lado deles e vai ficar para sempre do lado deles. E se amanhã o STF for para cima deles, eu não vou dar um sorriso amarelo e falar ha, faz o L agora, ou ha, faz o X de Xandão agora. Não. A luta é para acabar
com o Supremo golpista. A luta é para acabar com o Supremo, que nunca vai dar essa previsibilidade para nós. Isso, nessa composição, com esse pessoal, hoje no Brasil, não dá mais para aceitar qualquer tipo de coisa que vem do Supremo. E eles não vão parar. Eles sentiram o gosto do sangue. O Alexandre de Moraes bebeu o sangue do Clériston e gostou. O cara não mandou não dá para falar presumindo que existe civilidade dentro do Supremo. São incivilizados. São apenas animais selvagens que vestem toga, com sede de sangue e sede de crueldade. E aqui não é questão eleitoral só do Eduardo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Aqui é a questão moral mesmo. Moral. O cara que prende velhinha faz o que quiser, irmão. E eu quero aproveitar e chamar ela. Ela tá na área já. Olha só, Duda Campopiano. Bom dia, minha amiga. Nossa vereadora federal de Praia Grande. Como é que você tá? Bom dia, Marco. Bom dia, PH. Estão me ouvindo direitinho? Vai ter que sair e entrar de novo. Aquele probleminha do som. Tá bom? Perfeito. Já volto. Mas tranquilo. Enquanto isso eu rodo a pauta aqui, nós temos mais matérias a respeito disso que está acontecendo. Aqui do Paulo Figueiredo Show para vocês. Olha só, a defesa do general da reserva Stefan Teófilo afirmou ao Supremo, nesta sexta-feira, que o militar foi pressionado, isso sexta-feira passada, né? Que o militar foi pressionado pelo delegado Fábio Schor, responsável na Polícia Federal pelo inquérito da trama golpista de 22. O relato foi feito pelo advogado Diogo Musi. Segundo a defesa, antes do início do depoimento por videoconferência, em fevereiro de 24, o delegado mentiu ao Teófilo que teria o vídeo da reunião entre o general e o então presidente Jair Bolsonaro. E esse é o ponto, né, Paulo? Quer dizer, a hora que tem um abuso incentivado no ápice da pirâmide aí do judiciário, você está convidando todos os abusadores a saírem do ralo e do esgoto onde eles estavam, meu amigo. Pois é, meu caro. E por muito menos a Operação Lava Jato foi demonizada, né? Por muito menos, né, todos os envolvidos que estavam ali foram demonizados e, inclusive, isso serviu até de críticas lá em cima, sim, no Supremo Tribunal Federal, né, por diversos magistrados, sendo aqui um dos principais o Gilmar Mendes na época. Agora, Marco, uma coisa que chama a atenção é que os vídeos, né, dessas sessões, né, de tortura praticamente psicológica que são realizadas, ela tem requintes de crueldade. E para quem já teve a oportunidade de assistir alguns dos raros vídeos de julgamentos que existem em regimes comunistas, principalmente, né, regimes totalitários, mas sobretudo os comunistas, você vai acabar vendo ali algumas similaridades da forma que a coisa acontece. Algumas ameaças veladas, né, ameaçando ir atrás da família, deixando ali o paciente, como eles gostam de chamar, né, nessas sessões, o paciente num estado muito debilitado, né, que ele mal consegue raciocinar e sempre pondo ele em ameaça. Agora, não só ele, mas a família. E o que a gente vê é justamente isso. Isso mais, né, o método de rede de arrasto, onde você pega uma pessoa que é próximo daquele que você quer atingir, devassa completamente a vida dele, tem acesso a celulares, tem acesso a todos os registros bancários, às vezes de maneira completamente fora do ordenamento jurídico, vai ter também pessoas próximas do trabalho e da família para tentar encontrar alguma coisa e aí sim montar uma tese para você passar a incriminar essas pessoas. Como que a gente poderia chamar isso, Marco? Você é advogado, né? O direito, para mim, é uma área de interesse, mas eu não domino nada além, né, do que eu enxergo nesse sentido. Mas a gente não tem o mínimo de ordenamento jurídico no Brasil. Nós não Ainda temos a possibilidade. Não tem. Né? Para fazer uma grande restauração da credibilidade do Poder Judiciário, é necessário uma reforma bem radical, viu? Estava até brincando com essa juíza que eu estava conversando ontem, muito legal o papo. Eu falei, eu não sou um revolucionário, eu sou um reformista radical.